Olha, seria quase um exagero, né, dizer que a América Latina insurrecta, né, está encurralando o Brasil liberal. Entretanto, é certo, né, que os últimos acontecimentos, né, determinam fortemente, influenciam fortemente a nossa realidade, positivamente, né? É verdade que os ventos, que a mudança dos ventos já se anunciavam há algum tempo na América Latina. Começou, de certa forma, em julho de 2018, com a vitória do México, né, ao lado do Império, né, estadunidense, né, do opositor moderado López Obrador. Né? A isso se seguiu a vergonhoso score de Macri, né, quando das primárias eleitorais de agosto, como se estava comentando, né, possivelmente só uma reza muito forte, né, vai impedir, né, essa vitória, né, significativa, né, robusta, né, do peronismo. Nessa continuação, em 9 de outubro, né, foi a vez de Lenín Moreno, né, este, né, presidente alugado pelo imperialismo. Um aumento astronômico dos preços dos combustíveis exigido pelo FMI, né, essa organização criminosa, né, parte de outras exigências para aumentar o endividamento do país. Né? Nós temos o Duplo Expresso tem discutido, né, causou essa enorme explosão, né, social, né, que determinou que o presidente abandonasse a capital, visse o país invadir, tomar conta do país, né? Se assistiu militares já, né, ao lado dos trabalhadores. Né? Vamos dizer, parar de falar de indígenas, aqueles eram camponeses, né, comunidades camponesas. Foi salvo pelo Gongo, né, quando já estava preparando as malas para abandonar o país, pela grande central sindical que mandou a população para casa em troca do fim dos aumentos. Né? Como tu acabavas de falar, né, depois de 14 anos, 13, 14 anos no poder, né, Evo Morales, né, determinava que o imperialismo apostou todas as fichas, né, no Carlos Mesa. Né? Carlos Mesa é uma figura já conhecidíssima da política boliviana, né? De um empresário, político empresário, né, que ocupou em 2003 por pouco tempo, né, a presidência da Bolívia, depois que outro presidente empresário, Sánchez de Lozada, escapou com a população nos calcanhares. Né? Eles esperavam e querem forçar, né, um segundo turno, ao menos, no imperialismo, para humilhar o Evo Morales e tentar alguma coisa. Né? Entretanto, em 20 de outubro, ele venceu, sem dúvida nenhuma, no primeiro turno, né, uma diferença de 10%, né, do segundo colocado, né? E certamente apoiado isso aí nos sucessos do Equador, que haviam acabado poucos dias depois, e quando se estava preparando as urnas, a explosão chilena. Esse aí ocupa hoje o cenário e vai nos dar muito o que falar, né? Nós sabemos que Chile foi a vitrine, né, da proposta do paraíso liberal, né, que teria sido conquistado em 1973, com a destruição dos trabalhadores, massacre, privatizações, né, que, apesar de todos esses horrores, tudo teria sido justificado, já que teria se construído uma ordem boa para todos. Né? No dia 18, né, Sebastião Pinheira, eleito há pouco tempo, né, fez um pequeno aumento, anunciou um pequeno aumento do metrô de Santiago e determinou, né, uma explosão nacional com uma força, organização, decisão inesperada. Também, né, nós temos visto
a repressão verdadeiramente criminal, né? Já com uma quantidade ainda, não sabíamos verdadeiramente quantos mortos, né? E a situação tem sido tão extensa que o presidente ultraliberal, né, foi chorar lágrimas de crocodilo na televisão e prometendo concessões, né, quanto às aposentadorias, né, quanto ao salário mínimo, quanto aos remédios e diversas outras coisas. Uma conquista, jamais isso é pouco, né, para essa população que quer se livrar, né, dessa situação, desses remédios, dessas medidas neoliberais. Agora, a Central Única de Trabalhadores, né, chamou uma greve, está acontecendo hoje, muito seguida, né, e os próprios dois partidos tradicionais, né, o Partido Socialista, né, hoje que não tem mais nada a ver com o Partido Socialista combativo de 73, e o Partido Comunista se negaram a ir a discutir com o presidente, já que ele sabe muito bem, né, o que a população exige. Então, o que nós temos que chamar a atenção é que esse ir e vir da política, né, dos movimentos sociais, políticos, se dão nos quadros das nações. Entretanto, sobretudo hoje, no momento, né, da comunicação imediata, né, esses movimentos tendem a pular as fronteiras nacionais. Nenhuma nação hoje é uma ilha isolada, né? A vitória do Macri, do Pinheira, a traição do Lenino Moreno, né? E sobretudo o golpe vitorioso no Brasil em 2016, com as eleições de 2018, espraiaram o desânimo, não é? Através de todo o continente latino-americano. Agora, esses avanços, essas vitórias, essas modificações populares, essa luta contra as medidas neoliberais, elas já intranquilizam, né, a ordem golpista no Brasil. Nós temos visto, né, as declarações, né, do nosso, né, singular presidente sobre essa realidade, né? Por mais que a mídia se esforce, né, a população brasileira, né, compreende que vive agora as mesmas condições de existência desses países em luta, né, e discute, reflete sobre as medidas que essa população tem tomado. E, sobretudo, foram fortíssimos os golpes na retórica da emancipação liberal da sociedade, né, que foram atingidos duramente pelos golpes assentados, sofridos, sobretudo por Macri e Pinheira, né, na Argentina e no Chile, né? Esses dois países, né, faziam parte da retórica, do coração dessa retórica da emancipação social, né, através da economia de mercado, através das privatizações, através da privatização da educação, da saúde, das pensões, né, a sombra do grande capital, né, o que está se aplicando hoje em dia, né? Bolsonaro, Macri e Pinheira, né, passaram dos mosquiteiros dourados do liberalismo, né, agora o que realmente são, né, três macabros patetas, né, da peste capitalista em sua fase senil. O Brasil, né, é a aposta grande do imperialismo, né? É o centro, o eixo do imperialismo no controle imperialismo do continente, né? E é um país de complexidade infinitamente maior, né? Nós podemos dizer que o Brasil é qualquer coisa, como a reunião da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Equador e mais 22 outras nações. Na realidade, todas essas nações hispano-americanas explodiram da colônia americana e o Brasil manteve-se unido, né? Entretanto, né, é muito mais complexo, portanto, o movimento da população se pôr a caminhar brasileira, a população brasileira se pôr a caminhar em ordem unida. Não é simples, é complexo. Mas quando ela fizer, se eu fizer, né, o grande capital e seus lacaios, né, civis e militares, serão extirpados como erva daninha, né? A história do Brasil mostra muito bem, né? Não adianta
não adianta juntar armas contra a população brasileira, né? No nosso passado, pequeninas parcelas da população, em Palmares, Canudos, Contestado, fizeram frente durante anos, a forças militares repressivas imensamente superiores. Em 54, quando da morte do Getúlio, em 61, quando da legalidade, os senhores generais recuaram assustados, golpistas, com a população mobilizada. Por isso a importância desses sucessos hoje na cabeça dos brasileiros, apesar da movimentação, da ação tóxica da mídia golpista. Entretanto, nós temos que voltar a algo que eu acho que o Duplo Expresso tem batido muito, A explosão do Equador, do Chile, no Haiti, a vitória na Argentina, foi preparada por organizações populares, pequenas, médias em geral. Elas acenderam a faísca, mesmo não tendo a força para dirigir a população até ela se apoderar do governo, que é um seu direito. Essa população compreende hoje a necessidade de derrubar essa situação, mas não compreende ainda a necessidade de colocar-se no local dessa situação. O grave problema do Brasil, além da sua enorme complexidade, essa diversidade, de desigualdade do país continental, é que os nossos prometeus do passado, que no passado desafiaram o Olimpo com as chamas nas mãos a servir o homem, a liberdade, agora se transformaram em rechonchudos bombeiros a serviço dos deuses do capital. Os dirigentes dos partidos parlamentares, da oposição, os sindicalistas, abandonaram e falam para a população para não ir à luta e que todos se centrem nas eleições de 2020 e 2022. É interessante que essa oposição ela hoje já combinou o passo com o golpista, tudo em troca de ter permitido repetir o papel do MDB durante a ditadura militar. Hoje o país está sofrendo esse enorme massacre, a população, a nação está sofrendo esse enorme massacre praticamente sem resistência. Os sindicalistas se preocupam apenas em recuperar o imposto sindical, por isso moderam, praticamente não se movem. Os parlamentares sequer denunciam a metamorfose das instituições do Estado e da nação brasileira, uma nação que sequer desfibrada, desossada, gerida pelo capital internacional, desindustrializada, tudo isso administrado pelos generais, juízes e políticos bem remunerados. Na realidade, a oposição, que nós podemos quase dizer hoje uma oposição golpista, naturaliza a nova ordem neocolonial globalizada. E os exemplos aí são muitíssimos. Altranta, Boeing, Pré-Sal, Aeroportos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BR, Petrobras, Previdência, CLT, estradas, aposentadoria, reforma fiscal, eleitoral, a lista não termina.